Canal Graça Divina apresenta algo que só a Bíblia pode explicar e está prestes a acontecer. Segundo Tessalonicenses, versículos 1-7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Todos nós já ouvimos sobre o período de tempo que antecede o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Na escatologia cristã, esse período é comumente referido como os últimos dias. Agora vamos nos concentrar em 2 Tessalonicenses 1,7, que diz: quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. O apóstolo fala de um dia que toda a humanidade não pode evitar. É por isso que, claro, ele usa a palavra quando. Em um determinado momento da história humana, o quando que ele fala que acontecerá. Cada hora nos aproxima disso. Cada dia nos aproxima do que o apóstolo fala. O tempo está se movendo, a história está se movendo. Os dias estão lentamente sendo contados, movendo-se cada vez mais perto do dia em que o Senhor Jesus será revelado do céu com os seus anjos poderosos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a segunda vinda, ele nunca fala sobre a segunda vinda em termos de si, talvez ou possivelmente. Ele diz quando, e há uma certeza em sua linguagem, quando o Senhor Jesus será revelado. O que significa revelar? Revelar é uma palavra comum, mas não algo que usamos com frequência. Existem outras palavras que substituem a palavra revelar. A Bíblia usada revela propositalmente por causa de como Cristo entrará em nosso reino. Lembro-me de quando uma nova estátua estava sendo revelada no campus da minha faculdade. A estátua estava lá há cerca de 2 meses, mas estava coberta. Estava escondida e não pudemos vê-la até o dia em que foi revelada. A cobertura foi removida e vimos a estátua que estava lá o tempo todo nos últimos 2 meses. E é isso que o apóstolo Paulo está se referindo. Jesus Cristo será revelado do reino em que ele está agora em nosso reino. A Bíblia até nos deu sinais do período de tempo que antecederá a volta do Senhor. Foi-nos dito as coisas que acontecerão durante o tempo da grande tribulação. Todas essas coisas começarão a se manifestar exatamente como foram ditas. Jesus disse que essas coisas devem acontecer antes que a segunda revelação aconteça. Não será possível que a segunda revelação aconteça se esses sinais não se manifestarem. Quais são esses sinais? Vamos nos concentrar apenas em 2. Os escarnecedores virão. 2 Pedro 3,3. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Quem são esses escarnecedores? São os que zombam das coisas de Deus e dos que aceitam a Cristo. Eles irão ao ponto de perseguir os eleitos e zombar deles. Um exemplo de escarnecedores são aqueles que mataram Jesus e zombaram dele, dizendo que ele deveria salvar a si mesmo. Estamos vendo pessoas assim em nosso tempo agora. Isso é o que os incrédulos mais fazem. Eles zombam das coisas de Deus. Fazem piadas grosseiras sobre as coisas de Deus, mas serão em grande número. Eles são escarnecedores zombando do retorno de Cristo. O segundo sinal que veremos manifesto é que o Evangelho chegará ao mundo. Acredita-se que existem lugares no mundo hoje que ainda não foram descobertos, ou lugares que não podem ser alcançados. Alguns desses lugares foram alcançados, mas o Evangelho não foi levado a eles. Os crentes levarão o Evangelho a todas as partes do mundo, até onde puderem. Então verão que Deus enviará até os anjos para pregar o Evangelho. Deus cumpre a sua palavra sempre. Todos ouvirão o Evangelho antes da volta de Jesus. Hoje em dia, acreditamos que houve pessoas que assumiram a responsabilidade de levar o Evangelho ao mundo. Mas o Evangelho ainda não foi levado aos cantos do mundo. Hoje em dia, a Bíblia diz que Deus enviará anjos para pregar o Evangelho ao mundo. Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo, que voava pelo céu, e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. De volta ao nosso 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e dar alívio a vocês, que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado dos céus, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Jesus será revelado. O tipo de revelação que isso terá é como remover algo, cobrir algo. As nuvens serão abertas. A Bíblia explicou como será essa segunda vinda. Não é que Jesus simplesmente descerá. Algumas coisas vão acontecer e ele será revelado. Em uma premiação antes de chamar alguém que receberá um grande prêmio, o palco muda. A luz muda. A atmosfera muda e todos sabem que algo grande está para ser revelado. Por fim, eles revelam o nome do vencedor. Eu acredito que a segunda vinda será assim quando ele se revelar. Imagine quando ele for revelado. A vinda de Jesus envolve poder. Ele vem com poder. Quando ele estava na terra através de Maria, ele pregou o Evangelho. Amou a todos e pregou o amor. Desta vez ele não vem pregar. Ele está vindo com todo o poder. A Bíblia deixou claro que os anjos estarão com ele em chamas de fogo. Ele também virá em sua glória.
No livro de Judas, vemos que Enoque descreveu que os anjos santos que foram arrebatados também seguirão a Cristo quando ele voltar para o julgamento do mundo. Judas, capítulo 1, versículo 14 diz que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos. Isaías é classificado como um dos maiores profetas da Bíblia, e por razões óbvias. Deus revelou mistérios a ele. Mas a profecia na qual quero me concentrar hoje raramente é mencionada. Isaías 63:1 que diz: Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bósra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, no manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. O profeta Isaías começa esse capítulo com a pergunta: quem é este? Pode haver alguma dúvida de que este não é outro, senão o grande Senhor Jesus Cristo, aquele que vem para salvar o seu povo de Israel? A última vez que o povo de Israel o viu, ele se apresentou a eles em Jerusalém como o Messias, em cumprimento a Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumenta. No entanto, ele foi rejeitado pela nação, e Jesus disse a eles em Lucas 13:35, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam, bendito o que vem em nome do Senhor. Isaías fala de um dia em que eles vêm para salvar o seu povo como o Messias triunfante. Eles o verão viajando na grandeza de sua força. O profeta Isaías não estava confuso sobre a personalidade do Senhor Jesus Cristo quando abriu a sua profecia com: quem é aquele que vem de Edom, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, no manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Isaías usou essa declaração para descrever a glória e o poder com que Cristo retornará em sua segunda aparição, pois ele descreveu mais tarde que é glorioso em suas roupas e que viaja na grandeza de sua força. As palavras de Isaías estão em conexão direta com o cântico de Miriam em Êxodo 15, versículo 11. Quando ela cantou uma canção da vitória sobre os inimigos egípcios, ela disse: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti? Majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Como o profeta vagou na grandiosidade do Senhor e raciocinou em sua mente, ele recebeu uma resposta gentil do próprio Senhor: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Então vemos que a volta do Senhor é para estabelecer a justiça e salvar o seu povo. Este evento profético que foi visto por Isaías ocorre antes da Batalha do Armagedon. O versículo 22 de Jeremias 49 confirmou a profecia de Isaías ao descrever ainda mais que tipo de evento será quando Cristo retornar. Vejam, uma águia, subindo e planando, estende as asas sobre Bósra. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Edom será como a de uma mulher que está dando à luz.